Olá, tudo bem? A pedidos, nós vamos falar um pouco quem foi Esther e o porquê do jejum que ela praticou. Muitos hoje adotam esse tipo de jejum para a sua vida, para os seus propósitos, para a libertação, inclusive para ter uma mudança de vida. Mas por que Esther ela praticou esse jejum em sua vida? O que estava acontecendo? Para entendermos isso, temos que entender quem foi ela. Esther, uma jovem de nome Radassa, ela ficou órfã. E órfã de seus pais, agora ela foi adotada pelo seu primo, Mardoqueu, ou em algumas traduções, Mordecai. Seu primo agora, ele educa ela na cultura judaica, nos costumes dos judeus, ela cresce sadia, ela cresce com uma boa educação, uma garota pura, uma garota que agora ela vivia com o seu povo judeu em uma das províncias do rei Assuero. Assuero esse que reinava desde a Índia até a Etiópia, cerca de 127 províncias. Você deve estar perguntando, mas o que são províncias? Províncias seriam para a gente como estados, são uma demarcação territorial, uma divisão, por assim dizer. Nessas províncias, uma que eles estavam ali, Mardoqueu e Esther, que é Radassa, viviam ali em Suzã, perto da grande fortaleza, perto do grande castelo, por assim dizer, do rei Assuero. E agora houve um grande conflito em um banquete real, aonde o rei ele solicita a sua rainha Vasti que ela viesse se apresentar a coroa real, uma rainha muito bela, uma rainha que ela trazia sim um esplendor tão grande e ainda mais com a coroa real, aquele símbolo da nobreza que é a coroa. Essa rainha agora ela rejeita a ordem do rei, ela rejeita esse convite e ela nega a presença do rei, ela ofende o rei, ela ofende os convidados. Imagine você agora tendo uma festa na sua casa e você que é o dono da casa, você não estivesse presente. Isso verdadeiramente os convidados se sentiriam todos ofendidos. Vasti agora ela tem essa ofensa contra o rei por ignorar o seu chamado e também ela ofende os seus convidados, causando um grande conflito em todo o povo. O rei, por sua vez, ele chama os seus conselheiros. Esses agora vão dar um conselho sábio ao rei. Olha, rei, o que Vasti fez, ela não apenas fez ao rei, mas ela vai fazer com que todas as mulheres de todas as suas províncias ela venham desrespeitar os seus respectivos maridos. Porque imagine agora uma rainha sendo uma líder, sendo uma pessoa influente, ela ia ter esse poder de influenciar todas as mulheres. Uma única atitude errada pode influenciar pessoas. E agora Vasti, com essa atitude, ela estava sendo um canal de erro na vida das outras mulheres. E agora esses conselheiros, eles falam, rei, você tem que tirar ela do seu lugar. Você tem que puni-la adequadamente. E o rei ouve isso, ele toma para si porque ele estava humilhado, ele estava ofendido, e ele agora tira Vasti do seu lugar de rainha. Ele retira a coroa e ele retira o status daquela mulher de ser a esposa do rei. Por quê? Por uma humilhação, por um desrespeito, por uma falta de compromisso que ela deixou de ter com o rei e também com o seu reinado, com os seus súditos. Passado algum tempo, agora é, mais uma vez o conselho se reúne com Assuero, porque o rei não podia ficar só, ele tinha que ter uma rainha do seu lado, ele tinha que ter uma mulher agora para que tivesse no lugar de Vasti. E agora em todas as províncias do rei Assuero, eles enviam cartas para selecionar as jovens, as donzelas, as virgens, para que viessem agora uma ser escolhida para que ficasse no lugar de Vasti.
um algo que podemos prestar atenção é que foram selecionadas donzelas, selecionadas virgens. Por quê? Porque a pureza, ela sempre foi primordial. A pureza, ela traz a santidade, ela traz aquilo que é o inimaginável acontecer na nossa vida. Quando se fala em santificação, quando se fala em se guardar, abre portas que outras pessoas não vão conquistar por causa da falta da pureza e da falta de santidade. Foram selecionados agora em todo o rei diversas moças que eram não apenas virgens, mas também formosas, formosas na sua aparência. A Bíblia diz em Provérbios que um coração alegre aformoseia o rosto, ou seja, a beleza ela vem de dentro para fora. Isso a Bíblia nos mostra. Tem tantas pessoas hoje que estão fazendo tantos procedimentos, mudando a sua característica, mudando a sua essência, mas por dentro elas estão vazias e quando não, elas estão cheias de ira, cheias de ódio, cheias de rapina. Então a beleza que é principal, ela é de dentro para fora. Assim nos mostra a Escritura Sagrada. Esther agora, ela é aconselhada pelo seu primo para que não revelasse que ela era uma judia. E ela também foi levada para ficar agora um ano junto com outras jovens para que ela ficasse 6 meses em banhos de mirra, essências aromáticas. Era tudo um preparo, foi um ano de preparo para que ela pudesse estar uma única vez diante do rei e o rei pudesse escolher se ela agradasse aos seus olhos, se ela era uma boa companhia, se ela poderia estar no lugar de Vasti. E Esther, ela encontrou o favor do rei. Ela encontrou o favor dos eunucos, daqueles que serviam, daqueles que estavam ao seu redor. Um algo importante é nós sermos uma pessoa amável, uma pessoa que aonde coloca a planta dos pés, nós somos agradáveis. Ser agradável abre portas em todos os lugares. Esther era uma mulher agradável. Era uma jovem agradável que, por causa disso, de ser uma judia verdadeira, viver assim a palavra, as ordens do seu tio, tudo que ela aprendeu, ela praticava, não da boca para fora, mas ela realmente vivia e obedecia o que o seu tio a ensinou. Um modo de se portar, de ser, de se apresentar, de falar com educação, tudo isso abriu portas na vida de Esther. E aonde ela chegou? Diante do rei de 127 províncias, diante do líder que seria da época o maior líder, uma grande potência, por assim dizer, mundial. Esther foi selecionada, Esther agradou aos olhos do rei e ela agora recebeu a coroa real. Ela se tornou rainha. Ela foi agora a companheira do rei, mas Esther não viveu um conto de fadas. A escritura diz que depois da sua coroa, ali daquela cerimônia, que ela se torna rainha, companheira de Assuero, ela ficou cerca de um mês inteiro sem ver o rei. Enquanto isso, ao longo da escritura que nós podemos analisar, havia um homem perverso de nome Ramã, que ali odiava o povo judeu, odiava o povo escolhido, o povo que agora Deus tinha feito uma aliança com Abraão, Deus tinha enviado Moisés para trazer a lei a esse povo, para que o povo o servisse em espírito e em verdade. E havia um homem perverso que odiava esse povo. Em todas as suas atitudes, ele tentava agora prejudicar a esse povo. Simplesmente ele odiava porque o povo era judeu. Ramã agora tenta prejudicar a Mardoqueu. Ele não consegue.
E não conseguindo, ele ainda é ousado para levar o cavalo, para dar honra a Mardoqueu. Mas na sua última, por assim dizer, no seu última estratégia para derrotar o plano, ele faz um documento. Ele tenta agora, através da lei, prejudicar aquele povo. E ele entrega esse documento ao rei Assuero para que o rei Assuero assinasse e assim, com a assinatura do rei que não podia voltar atrás, ele ia acabar com não um, mas todos os judeus de uma vez por todas. O rei Assuero assina esse documento e agora quando aquele edital é colocado, é pregado, é carimbado, e chega a notícia a Mardoqueu, esse agora vai jejuar. Esse Mardoqueu foi orar, foi clamar, ele jogou cinza no seu corpo, ele se humilhou, ele rasgou a sua veste. Tudo isso costumes de humilhação do povo judeu, que muitos fazem até hoje. E não apenas Mardoqueu, você pode contemplar isso no capítulo 4 de Esther, que muitos judeus estavam fazendo a mesma coisa. Capítulo 4, versículo 3, ó, em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Olha só, em todas aquelas províncias, o povo começou a se humilhar por causa daquela lei que ia prejudicar a sua vida. O povo começou a jejuar, a clamar e não aceitou o decreto de morte. E agora, sabendo dessa notícia, lá no palácio, Esther foi saber que o seu tio estava à porta do palácio, que o seu tio, e agora Mardoqueu, estava se humilhando, se estava jejuando, que ele estava com roupa de saco, com cinza sobre o seu corpo. E agora Esther, ela mandou mensageiros, porque ele estava fazendo aquilo. Esther estava despercebida do que estava acontecendo com o seu próprio povo. Esther estava nos seus afazeres do reino como rainha e não estava sabendo o que acontecia com a sua família que estava fora do palácio. E ela envia mensageiros. E agora esses mensageiros retornam com a mensagem de Mardoqueu, o porquê e o que estava acontecendo. E Mardoqueu agora dá um chacoalhão em Esther. Olha como ele chacoalha ela. Há muitas coisas que acontecem em nossa vida que nós também somos chacoalhados. Somos agora chacoalhados de uma maneira para despertar e fazer alguma coisa. E olha o que diz aqui. Qual é o recado dele? Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Olha só, Mardoqueu agora revela o propósito da vida de Esther. Olha, você está aonde você está para fazer alguma coisa. Você recebeu a autoridade nas suas mãos como rainha para interceder pelo seu povo. Vamos lá? Vamos fazer um breve resuminho rapidinho então. Esther, que seu nome original judia é Radassa, criada pelo seu primo, né? Falei tio, mas é primo, Mardoqueu, ou em outras traduções Mordecai. Ela se preparou um ano para substituir Vasti, que agora foi retirada do seu lugar de rainha porque desrespeitou a nação e também o rei. Então Esther assumiu esse lugar para ser a nova rainha. O inimigo do povo,
O inimigo dos judeus, chamado Ramã, queria destruir, fez um decreto, deu para o rei assinar, e agora ele tinha nas suas mãos uma grande arma para eliminar não um, mas todos os judeus de uma vez só. O povo começou a jejuar, começou a se humilhar, e o seu primo estava à porta do palácio também se humilhando. Mardoqueu, a qual criara a Ester, que é Hadassa. Foi chegado aos seus ouvidos, e agora Ester, ela vai tomar uma atitude porque foi constrangida. Preste atenção, Ester, ela foi constrangida porque ela estava vivendo no palácio e se esqueceu de quem ela era. Ela se esqueceu dos compromissos que ela tinha com o seu povo, e agora o seu primo, ele lembra quem ela é. Muitas das vezes, quando conquistamos e chegamos a algum lugar, algum status, ou poder, ganhamos alguma coisa, é natural de um homem se esquecer um pouco do seu passado. É natural o ser humano não lembrar das coisas amargas ou tempos de dificuldade, mas agora Esther foi lembrada para que ela não viesse perder a sua essência como uma judia. E o seu primo agora ele coloca diante dela, ó, não pense que não vai acontecer nada com você. Seu livramento, se não vier através de você, vai vir através de outro, mas vai haver livramento. Mardoqueu, ele lança uma palavra profética sabendo que o livramento é certo, porque ele estava na posição de um homem que jejua, que ora, que busca e que se humilha diante da face do Deus Altíssimo. Esther agora, nós sabemos que muitos fazem esse jejum, fazem campanhas, colocam um título, O Jejum de Esther. Mas você já leu o livro de Esther? Esther agora, ela pede, ela envia cartas aos judeus para jejuar por ela. Não foi o jejum de Esther, foi o jejum por Esther. O povo agora se reuniu para jejuar por ela, porque ela sabia que já depois de 30 dias que ela estava sem ver o rei Assuero, ela não poderia chegar e se apresentar por causa das leis daquele povo. Ela não poderia entrar simplesmente batendo na porta. Então ela pede que o povo judeu jejuasse por ela. E ela falou: eu e também as outras donzelas que estão comigo vamos estar jejuando. Esther agora faz uma convocação em prol da vida dela. Há momentos que nós temos que pedir ajuda. Há momentos que nós temos que falar: ei, me socorre. Esther, ela fez isso. Ela pediu para que todos viessem jejuar por ela, porque a missão que ela tinha era se apresentar diante do rei e interceder em favor do seu povo. Não havia meios ali a qual o povo pudesse se livrar sem uma intercessão direta de alguém influente. E assim por 3 dias, tanto ela como o povo, sem comida, sem bebida, eles vão jejuar, eles vão se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso. Acabado esses dias de jejum, de consagração, de separação, de largar tudo e falar: nós precisamos ter esse particular com o nosso Deus, clamar ao favor do céu. Acabado esses 3 dias, Esté se dirige à presença do rei. Ela, mesmo temendo pela sua vida, ela vai, se direciona, e o rei poderia, se em algum momento não tivesse em seu coração alguma afinidade com ela, ele poderia ter rejeitado, mas ele estende o seu cetro. Quando o rei Assuero estende o seu cetro, ele está demonstrando o favor que ela tinha diante da presença do rei. Olha que coisa boa! Temos o favor do rei, do maior, do Todo-Poderoso que é o nosso Deus, através de jejum, através de oração. O jejum que todo o povo unido fez pela vida de Esté, juntamente com ela, fez com que ela tivesse o favor do rei físico, que era o rei Assuero, mas também o favor de Deus pela sua nação. E agora ela sugere agora ao rei. Ele disse que ela podia pedir o que quisesse.
Ela é sábia, faz convites. Ela convida agora o seu próprio inimigo para um banquete juntamente com o rei. Eles comem e ela faz um convite de um outro banquete. E agora, nesse último banquete, ela pede e intercede pela sua própria vida. Rei, eu quero te pedir pela minha vida. Eu quero pedir para que eu não venha perecer com o meu povo. E ela revela que é judia. Ela revela a intenção do seu inimigo Ramã de destruir o povo. O rei se enfurece e Ramã já sabia que o decreto já havia sido de o quê? Dele perder o favor do rei. Enquanto Esther obteve o favor do rei, Ramã perdeu esse favor, perdeu o privilégio pela sua ganância, pela sua maldade, pela ira do seu próprio coração. O rei não poderia agora pegar aquele documento e invalidar a lei que ele já assinou outrora. Mas o rei faz um outro documento, dando autoridade aos judeus, para que quando aquele decreto de morte, para que quando os inimigos do povo judeu viessem agora tentar tirar sua vida, eles poderiam se defender, eles poderiam lutar, eles poderiam fazer as armas do adversário ser virada contra eles. E foi isso que aconteceu. Nenhuma vida de um judeu se perdeu. Nenhuma vida de um povo escolhido se perdeu. Mas os inimigos caíram todos. E inclusive Ramã, que havia outrora já preparado uma forca para Mardoqueu. Ramã preparou uma forca já, agora contando os minutos e segundos para destruir o judeu que ele havia honrado à força. E agora, esse mesmo Ramã, inimigo, ele é colocado na forca que ele preparou. Olha só que coisa. A história tomou um outro rumo por causa do quê? De humilhação do povo, renúncia, jejum, clamor, união. Agora você pergunta, mas o que é jejum? Como é que eu vou fazer um jejum? Jesus ensinou o seu povo a jejuar. Ele diz lá em Mateus capítulo 6, para quando jejuares, não se mostrar contristados, igual os hipócritas. Ou seja, eu estou jejuando, estou definhando. Não. Quando jejuar é no teu secreto. Não anuncie, não poste, não saia falando para todo mundo. Mas Jesus ensinou: lava o teu rosto e unge a tua face com óleo, o azeite consagrado ao Senhor. Salomão, ele diz no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, sejam sempre alvas as tuas vestes e nunca deixe faltar o óleo sobre a tua cabeça. Nos dias que vivemos hoje, pessoas estão deixando o óleo para trás, a unção, a consagração, a santificação. Estão misturando muita coisa e não conhecem o verdadeiro jejum. Porque jejuar, se santificar, nada mais é do que se separar das coisas, das obras da carne, das coisas do mundo. Se você quiser jejuar, pega aí o seu azeite, consagra esse azeite ao Senhor. Ah, eu não sei fazer, pega o teu azeite aí, teu azeite puro. Nós vamos consagrar ele agora para que você possa estar fazendo o seu jejum. Talvez você tenha um enfermo que a medicina ela chegou até certo ponto e você precisa de um milagre na família, ou pode ser na sua vida. Ou o seu jejum, ele é para qualquer outra área da sua vida. Talvez o seu jejum é porque você é uma pessoa sozinha, uma pessoa solitária e você quer encontrar o teu propósito de vida, o teu caminho, você está jejuando por isso. Pega esse azeite aí, separa esse azeite, você não vai usar mais para nada. Você só vai usar para jejuar, para se consagrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, vamos consagrar esse azeite. Em nome de Jesus, Pai. Com a autoridade de sacerdote que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, Senhor, apresento este azeite que essa vida vai usar para se santificar, se separar
Essa vida, Senhor, tem os propósitos diante de Ti, mas principalmente ela vai se santificar na Tua presença, para encontrar o propósito dela na Sua presença. Pai, eu apresento agora esse azeite, que ele seja consagrado ao Senhor, que ele seja santo a Ti, ó Senhor, e essa vida possa se achegar a Ti com unção, com propósito, que essa vida possa, Senhor, te conhecer através, Senhor, deste jejum, através desse momento na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Está consagrado esse azeite. Esther, ela fez a parte dela, mas Esther, ela foi movida por uma situação. Não espere uma situação na sua vida, uma situação adversa e oposta, te encostar na parede para você buscar ao Senhor, para você se santificar, mas faça de bom coração. Buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar.